câmera. Ajuste a câmera, por favor, que eu tô muito de lado, olha. Boa noite a todos. Olá, conforme anunciado, nós vamos fazer uma live agora, tá? Quem está falando é Giovanni Correia da Silva, sou médico. Atualmente atuo na cidade de Caratinga, Minas Gerais, que sou nascido aqui, mas já trabalhei também no estado do Pará, onde morei ali mais de 17 anos e trabalhava no estado do Pará e no estado do Tocantins. Eu também atuo na área de ginecologia e obstetrícia e de ultrassonografia. Mas, nesse momento, nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo de pandemia, né? Todos agora já sabem o que é pandemia, já sabem que nós estamos vivendo o tempo do Covid-19, que é um coronavírus. São todos conhecimentos que nós fomos adquirindo ao longo deste ano, né? A duras penas, infelizmente, com muitos óbitos, né? Às vezes até de pessoas conhecidas, até de entes queridos. Então, nessa noite, nós viemos aqui fazer essa live para passar umas informações preciosas, porque a doença coronavírus, o Covid-19, ela é uma doença que a intervenção do poder público, ela é muito importante. E o poder público, até onde pode, eles têm feito, né? Tanto a nível federal, como estadual, como municipal, cada um tem procurado fazer da melhor maneira possível. Entretanto, há uma parcela de contribuição insubstituível que você, que cada um de nós, como cidadão, nós temos que fazer. E é sobre isso aqui que eu vim falar nessa noite. É o que eu preciso fazer. É o que você precisa fazer. Não é o que eu, Dr. Giovanni, tenho que fazer como médico se eu for atender um paciente. Não, é o que eu, como cidadão, como filho, como pai, como esposo, né? Os cuidados que eu tenho que ter. Porque nós vamos falar aqui hoje é da prevenção, é de como prevenir essa doença, né? É nós nos protegendo dessa doença. Por quê? Porque por mais que já haja, né, as linhas de tratamento, que não nos cabe aqui agora discuti-las, por mais que já haja a busca da vacina, porém a doença está aí, em plena atividade. E nós precisamos, então, fazer a nossa parte. A minha parte, a sua parte, ela é muito importante nesse processo. Há pessoas que estão ficando doentes simplesmente por uma falta de um mínimo cuidado, que nós vamos falar aqui os detalhes de coisas e passar alguns conhecimentos que vocês vão ficar surpresos. Porque são coisas simples, mas que muitas vezes nós não temos o conhecimento e como eu também sou cristão e conheço, né, a Bíblia, né, a própria Bíblia fala, lá no livro do profeta Oséias, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas são destruídas, as pessoas acabam adoecendo, às vezes indo até a óbito, por falta de um simples conhecimento. Ou seja, o conhecimento nesse momento pode salvar vidas, pode salvar a sua, pode salvar a vida de um ente seu querido, né? De um esposo, de uma esposa, de um filho, de uma filha. Basta você ter determinados conhecimentos que nós vamos passar aqui nesta noite. E não são conhecimentos empíricos, ou seja, não são coisas de suposição, são evidências que já foram estudadas, tá? O que eu vou passar aqui foi estudado
pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Então não é coisa de suposição. Eu penso, eu acho, deve ser assim. Apesar da doença ser relativamente nova, né, ter manifestado no último dia de dezembro, né, o Covid-19, por isso ele é chamado Covid-19, foi dia 31 de dezembro de 1919, né, de 2019, que eles então viram que era o coronavírus que estava transmitindo e deram o nome então de Covid-19. Em janeiro tivemos o pico lá, começando na China, na cidade de Wuhan, e que foi crescendo, e depois tivemos a Europa e chegou no Brasil. Apesar desse pouco tempo, de janeiro até agora, 6 meses e pouco, já tem alguns estudos, né, que nos mostram como há uma transmissão. Então, por que é importante agora eu ter o conhecimento de como acontece a transmissão? Em primeiro lugar, houve uma mudança. Vamos colocar agora a nossa realidade. Eu, por exemplo, estou aqui na cidade de Caratinga. E em muitas cidades do Brasil está acontecendo nesse momento o que aconteceu em Caratinga, né? Ou seja, você começa com casos importados. Os primeiros casos aqui na nossa cidade de Caratinga, uma cidade de cerca de 94 mil habitantes. Então, o que aconteceu? Os primeiros casos foram pessoas que vieram de outros estados, de outra cidade, que já tinha doença. Então, a pessoa chegou aqui, doente, manifestou a doença, então a gente chamava isso de um caso importado. Ou seja, não era um caso que estava aqui na cidade, era um caso que a pessoa veio de São Paulo, outro veio de Belo Horizonte, vieram visitar a família, então ali aconteceu. Um outro foi, por exemplo, a pessoa foi levar um motorista de ambulância, foi levar um doente, então ele ficou doente. Aí, ou seja, casos importados. Agora não, a realidade nossa agora é outra. Estou falando da realidade de Caratinga e de muitos municípios do Brasil. O que está acontecendo agora? Agora existe a transmissão comunitária. O que é a transmissão comunitária? Agora, o vírus já está dentro do município, já está passando dentro da comunidade, nos bairros. Igual, por exemplo, Caratinga. Já praticamente todos os bairros já tem pelo menos um caso, né? Então, já dentro da comunidade. No seu bairro aí já está susceptível à transmissão. Por onde você está andando, o comércio que você frequenta está susceptível à transmissão. O mercado que você vai, a padaria que você vai. Então, qualquer lugar que você for hoje, dentro da cidade de Caratinga, está sujeito à transmissão. Não significa que vai haver a transmissão. Mas nós não sabemos nesse momento onde está o vírus. O vírus está em toda parte. Agora, no exato local, nós não podemos determinar. Sabemos que ele está aí já no ar. E daqui a pouco você vai ter uma informação preciosa com relação ao vírus estar no ar. Então, o que eu vou passar para você agora? A primeira coisa que eles estudaram e verificaram a importância e que hoje se torna um fator de vigilância para nós. Eles conseguiram detectar que são necessários cerca de 1000 partículas do vírus, tá? 1000 partículas do vírus para poder a pessoa. Por que isso adquiriu importância? Porque eles também começaram a estudar quantas partículas do vírus são eliminadas nas mais diversas situações. Eu não vou relatar aqui todas as situações que eles estudaram, mas nós vamos nos ater aqui às principais, tá? Por exemplo, uma respiração normal. Eu estou aqui agora respirando. Parei de falar. A respiração normal, assim, tranquila, ela elimina 20 partículas virais.
Eu estou falando de uma pessoa que está contaminada. Então, a pessoa está contaminada e está perto de você só respirando. Ela está eliminando 20 partículas virais por minuto. 20 partículas virais por minuto. Eu preciso de 1000 partículas para poder ser infectado. Então, se eu estou perto dessa pessoa, ela está só respirando, eu vou precisar de ficar perto dessa pessoa 1 hora, né? Quando eu falo perto, é uma distância menor de 2 metros, tá? Bem, quando eu estou falando aqui agora, ao falar, uma pessoa que está contaminada, eliminando 200 partículas por minuto. Ou seja, se eu ficar próximo desta pessoa 5 minutos, se essa pessoa tiver com aquela máscara que passa o aerosol, vocês já viram aquele teste do aerosol na máscara, que o aerosol passa todinho do outro lado? Então as partículas estão passando todas. 5 minutos terão 1000 partículas. Tá? Então, olha só como a coisa é mais séria do que a gente imagina. Eu estou falando você conversando com uma pessoa de máscara. A pessoa está com uma máscara, daquela que passa praticamente tudo. Daí a importância até de escolher a máscara de usar. Essa máscarazinha feita apenas com aquele TNTzinho leve, aquela máscara ela vai passar 200 partículas por minuto. 5 minutos você ficará contaminado. Basta isso. Você parar no meio da rua, com uma pessoa que você é seu amigo, a pessoa é seu primo, é um conhecido, é um colega de trabalho, você não sabe que ele está infectado e você fica conversando ali, batendo um papo, você de máscara, ele de máscara, mas não bem protegido. O que vai acontecer? 1000 partículas vão passar a cada 5 minutos. Você ficou ali 10 minutos conversando, 15 minutos. Se essa pessoa já estava com o vírus, agora essa pessoa pode até não manifestar a doença. Ela pode ser um portador assintomático. Mas você pode se tornar um portador agora e pode se tornar um doente. Porque nem todo mundo que vai ter o vírus vai ficar doente. Muitos vão ter o vírus e não vai ficar doente. Tá? Isso é comum em doença viral. Vai do assintomático até o grave. Né? Isso é comum nas mais diversas doenças virais. Agora surpreendam com essa informação que eu vou passar para vocês. Uma pessoa que tossir, ela vai eliminar 200 milhões de partículas virais. Olha o que esse estudo conseguiu medir. Uma tosse ou um espirro elimina cerca de, são valores aproximados, de 200 milhões de partículas virais. Você precisa de 1000, eu preciso só de 1000 para ficar doente. Agora surpreenda com outra informação que eles conseguiram obter nesse estudo. Essa partícula vai ficar no ar e vai durar no ar cerca de 3 horas. O que significa isso? Olha agora o que adquire uma importância grandiosíssima. Você entra num elevador. Acabou de sair uma pessoa que tossiu ali dentro, que espirrou ali dentro. Ele é uma pessoa que estava doente ou então era um portador assintomático. Ou ele estava portando o vírus e vai descobrir a doença daqui a 2 dias, daqui a 48 horas. Ou talvez nem vai descobrir, porque não vai sentir nada. Mas ele eliminou ali cerca de 200 milhões de partículas virais que permanecerão ali dentro daquele ambiente fechado, tá? Aqui, um elevador, uma sala pequena, né? E vão ficar ali cerca de 3 horas. Esses vírus, essas partículas virais vão ficar circulando no ar. Imagina você entrando num elevador depois que essa pessoa sair.
fatalmente você vai adquirir o vírus. Poderá evoluir para a doença ou você poderá se tornar um portador assintomático. Se você se tornar um portador assintomático, você será mais um distribuidor de vírus na comunidade. Se você virar um portador doente, até você ficar doente, a doença manifestar, você vai transmitir. Depois que estiver doente, você vai ter que tomar N cuidados e provavelmente já terá transmitido para os demais membros da sua família. Então veja só, o cuidado que você tem que ter. Se você vai num local que tem um elevador e você vai para o segundo andar, suba pela escada. É melhor do que pegar o elevador. Eu estou falando de se você puder subir, lógico. Você fala assim, não, eu sou de cadeira de roda, eu tenho que subir. Toma todos os cuidados. Não encoste nada do elevador. Coloque uma máscara muito boa, né, uma N95. Por quê? Porque senão você estará sujeito a pegar o vírus. Simplesmente por ter usado um elevador. E alguém espirrou ali dentro e deixou esse volume de vírus que é espantoso, não é mesmo? E é tão simples, subir dois vãos de escada, por exemplo, para chegar até o segundo andar, ao invés de entrar no elevador. Você já evita de pegar, né, o Covid. Além de estar usando uma boa máscara, que isso é fundamental. Isso aí é óbvio, nós vamos falar no final, né? Mas isso aí é fundamental. Bem, vamos colocar que você vai apenas ficar próximo de alguém uma distância de mais ou menos 2 metros. Não estou falando de menos de 2 metros, estou falando de distância de 2 metros. Se você ficar próximo a uma pessoa cerca de 2 metros, até 45 minutos, vai bem. Quando estiver chegando os 50 minutos, por que vai começar você correr o risco? Lembra que eu falei que só no respirar a pessoa elimina 20 partículas virais? 20 vezes 50 minutos, 1000 partículas virais. Então, se você ficar perto de uma pessoa durante 50 minutos, então daí agora vamos chegar a uma conclusão lógica. Olha só. Aglomerações. Eu não consigo entender como que as pessoas ainda se aglomeram no momento em que a transmissão comunitária está aí. Lógico, existem aquelas exceções que a pessoa precisa verdadeiramente ir ali na lotérica, ir ali no banco, mas isso tem que ser uma exceção, isso a pessoa não pode ir de rotina, a pessoa tem que evitar realmente a sua saída de casa, a pessoa tem que evitar ficar trafegando e se ajuntando a outras pessoas. Por quê? Porque na aglomeração você vai ficar em pé numa fila. Se você tiver 2 metros de distância na fila, passou de 50 minutos, você já está correndo risco. Agora eu te pergunto, onde é que você viu fila aí de 2 metros de distância um do outro? A maioria das filas, infelizmente, não segue esse critério. Infelizmente. Apesar de ser determinado pelos órgãos públicos, pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria Estadual, apesar de ser falado todo o tempo na televisão, muitas filas a gente vê aí que está a 50 centímetros, 1 metro de distância e a pessoa acha que está seguro. E não está seguro. Não está seguro. Por quê? 50 minutos já vai estar sujeito. Eu estou falando de pessoa com máscara, não estou falando sem máscara. Estou falando de máscara. Que é a maioria que as pessoas usam, máscaras que passam ainda partículas. Agora, se todos tivessem com máscara que não passa partícula, já diminuiria. Mas não estaria ainda completamente. Por quê? Porque as pessoas tocam nas máscaras, porque as pessoas tiram as máscaras e assim por diante, né? Agora, vamos colocar você entrando num banheiro público. Qual é o raciocínio do banheiro público? É o mesmo do elevador. É o mesmo. Então, se você vai a uma repartição pública, evite de usar o banheiro.
Lógico, se você necessitar, tem a necessidade, você vai usar. Mas tem gente que vai ao banheiro para pentear o cabelo, né? Tanto homem quanto mulher, às vezes vai para pentear o cabelo, às vezes vai para ver se está tudo bem, se a roupa está bem colocada. Evite esse tipo de coisa, nós estamos num momento crítico. Então, você entra no banheiro público, acabou de sair um portador assintomático ali, que foi no banheiro para tossir e espirrar. Porque ele ficou com vergonha de tossir e espirrar no meio do povo. Porque hoje, quando alguém espirra perto da gente, todo mundo já olha. Quando alguém tosse, todo mundo já olha, né? Alguém que está tossindo hoje, ou alguém que está sem máscara na rua, fica parecendo um ET. Não é assim que tem acontecido nas nossas cidades? Então, às vezes a pessoa foi exatamente no banheiro para tossir, para dar um espirro. Aí você entra depois e fica lá consertando o cabelo e as partículas virais estão lá no ar. Conclusão, vai pegar uma partícula viral, né? Tem 200 milhões lá, você vai sair lá pelo menos com umas 10 mil. Você precisa só de 1000 para ficar doente. Tá entendendo? Que às vezes a pessoa pensa assim, não, eu tô entrando, mas tá tranquilo. Aí você entra e aquelas partículas virais caem em você. Ah, mas eu tô de máscara, mas elas caem em você. Aí você depois passa a mão no cabelo, passa a mão no corpo, aí chega em casa, esquece, às vezes, ou coisa assim, passa a mão no rosto, aí acabou, já foi embora. O vírus já está fazendo parte da sua vida. Então, olha só, coisinhas simples. Nós estamos falando de coisas diárias. O uso de um elevador, o uso de um banheiro público, o uso de uma sala fechada, né? Que só tem uma porta, uma janela fechada, um ar-condicionado, por exemplo. Quantas salas são assim? Né? Salas de advogados, salas de médicos, salas, às vezes, de outros tipos de atendimentos. Hoje, o momento que estamos vivendo é momento de procurarmos espaços livres. Quanto mais livre, melhor. Qualquer local que tenha ventilação em abundância, que o espaço é livre, você diminui sobremaneira a capacidade de transmissão. Por quê? Porque agora o vento, ainda que haja partículas que entrou ali, as partículas vão diluir dentro do vento e vão embora, né? Então não é que você não está sujeito, mas diminui, você está diante de um que a gente chama de baixo risco. É a mesma coisa você estar trafegando na rua e cruza com um ciclista. Você tem baixo risco, ele está passando rápido por você, né? É diferente você andar lado a lado com uma pessoa na rua. Uma coisa é você andar lado a lado, outra coisa é você cruzar com uma pessoa rápido. O risco diminui, chama-se baixo risco. Agora, se você começa a conversar, se você fica no ambiente fechado, se você entra no elevador, se você entra no banheiro público, em função das informações que eu estou passando, falar 20 partículas por minuto. Só respirar, 20 partículas. Falar 200. Espirrar 200 milhões. Tossir 200 milhões. E eu preciso de 1000 partículas. Então, só de você entender esse conceito aí, você já pode evitar e zelar mais de você mesmo. E multiplicar esse conhecimento, passar para os seus familiares, tá? Porque às vezes ele não está tendo condição de ver agora a live. O conhecimento ele deve ser difundido, né? Quanto mais as pessoas conhecem, né, menos susceptíveis elas estarão ao contato com o vírus. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui hoje, para todos que estão vendo, é que você é responsável por pegar ou não o vírus. Depende muito de você. Depende muito de mim. Depende muito de mim. Depende muito de cada um de nós. Depende muito de você. Por quê? Porque se eu me cuidar ao máximo, eu ainda estarei sujeito a pegar. Se você se cuidar ao máximo, você ainda estará sujeito. E se eu negligenciar? E se você negligenciar? Não se incomodar. Ah, não tem problema não. Ontem eu vi uma filmagem que passou num determinado jornal
de uma festa que o pessoal promoveu num determinado bairro, numa determinada cidade. Eu fiquei olhando, olha, devia ter mais ou menos na festa umas 200 pessoas. Você imagina uma festa com 200 pessoas nesta época. Se ali tiver apenas 5 portadores assintomáticos. E durante a festa começar a cantar, aí um dá um espirro, o outro tosse, e vai distribuindo o vírus, e vai distribuindo o vírus, e vai distribuindo o vírus. Quantas pessoas ali vão ficar contaminadas? E numa festa, normalmente vem pessoas de N ambientes, de N bairros, de N locais. Depois que termina a festa, cada um vai para suas casas. Aí depois brota um doente num bairro, outro doente no outro bairro, outro em outra cidade, que às vezes vem até de cidade vizinha, às vezes até de outro estado, que estava naquela cidade ali passando um final de semana, ou estava os últimos dias de férias, e foi embora. Ou seja, uma festa. Por que eles proíbem as aglomerações? Por causa disso. Porque numa festa, com uma pessoa que tiver contaminada, 2, se tiver 5, vai sair 100 pessoas contaminadas, porque vai começar, um tosse, um passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, vai virar uma salada. Se tiver dezenas de pessoas vão sair contaminadas, e essas dezenas vão passar para outras pessoas. O problema é que um vai passando para outro, que vai passando para o outro, que vai passando para o outro, então forma uma reação em cadeia. Então, aglomerações, presta atenção, festa, gente, não é época de festa. De forma alguma. Ah, não, vou fazer uma festa familiar. Olha, por favor, não comemorem dia de nada, de aniversário, comemore aproveite as redes sociais. Tá na hora. Coloca ali a família uma rede social dessa aí que faz reunião. Ah, não, mas só gente da família. Nós tivemos reuniões de família aqui na nossa cidade que terminou, infelizmente, de forma ruim. Toda a família contaminada. Ah, não, mas é só um aniversário de família, uma pessoa muito querida, nós queremos chamar, vai vir o filho, ou vem o irmão, a irmã, lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, vem de Belo Horizonte. Não venha não, fica quietinho lá. Comemore pelas redes sociais, faça ali uma reunião entre a família. Hoje você tem várias ferramentas de reuniões que você pode reunir até 100 pessoas pela rede social, né? Que você fala ao vivo, online, você conversa com a sua família inteira, todo mundo conversa com você, cada um no seu momento. Uma maravilha, uma maravilha. Mas até as autoridades sanitárias liberarem reuniões, até as autoridades sanitárias do Brasil, seja nacional, estadual ou municipal, liberarem as festas, até isso acontecer, não faça. Ah, mas não tem ninguém na minha família que está doente. Você não sabe. Pode não estar doente, mas pode estar portando o vírus. Está entendendo? A pessoa é um portador assintomático, ou seja, ele tem o vírus, mas o organismo dele está conseguindo reagir contra o vírus e ele não está doente. É igual, lembra da gripe comum? Tem uma família, tem 6 pessoas em casa. Aí 3 ficam com a gripe. Fica forte, um vai para a cama, o outro inflama a garganta, o outro dá dor no corpo terrível, um vai no médico, o outro vai no plantão, não sei o quê. Tem 3 lá pulando, né? Como se não tivesse nada. Por quê? O vírus estava ali na casa? Estava. 3. O organismo não conseguiu combater aquele vírus. Os outros 3 pegaram o vírus? Pegaram. Estava todo mundo na mesma casa. Todo mundo ali lidando todo dia. O vírus, né, se difundiu dentro daquele ambiente. Conclusão? Aqueles 3 assintomáticos tinham o vírus, mas não ficaram doentes. E os outros 3 da família, um teve talvez até que tomar medicamento, 4 dias, 5 dias, porque estava com muita dor no corpo, a garganta inflamou, teve que usar antibiótico por causa da garganta, porque além de uma coisa virótica se tornou bacteriana, e assim por diante. Não é o nosso objetivo ficar aqui entrando em detalhes da patologia médica.
Nosso objetivo aqui hoje é falar de prevenção contra o coronavírus, contra o Covid-19. É falar, olha, a prevenção depende de mim, depende também de você. Vamos colocar um ponto final nessa doença através das nossas atitudes. Vamos usar máscara. Vamos usar o álcool em gel. Agora, eu não tenho dinheiro para comprar álcool em gel. Gente, água e sabão, ó, top. Água com sabão, excelente. Viu? Lavou a mão com água e sabão, bem lavadinha, tem o mesmo valor do álcool em gel. Você não precisa ter álcool em gel em casa, não. Não é obrigado você ir ali no comércio e comprar um álcool em gel, não. O álcool em gel às vezes custa 6, 7, 8, até 13 reais. Já vi aí um frascozinho desse que está aqui em cima da mesa. Mas um sabão, você compra aí uma barra de sabão por 50 centavos e consegue lavar a mão com ela várias vezes, né? Talvez mais vezes do que usar um vidro desse de álcool em gel. A água com sabão protege muito bem. Já está provado isso aí também. Não só com relação a esse vírus, mas com relação a outros vírus. Não, mas nós estamos muito parados, nós vamos promover lá em casa só um cinemazinho, vou projetar lá na tela, lá na parede lá de casa, e só convidei uns amigos para poder assistir um filme, são só 20 pessoas. Não faça isso não, gente. Não faça isso. Você estará levando para sua casa. Ah, não, mas não tem ninguém sentindo nada. Aí, exatamente no meio desses 20, pode ter um que nesse momento está portando o vírus e que não está sentindo nada, o portador assintomático. E vai deixar lá para N pessoas esse vírus que vai depois levar cada um para suas casas. Não é hora de brincar, é hora de se prevenir, é hora de nós tomarmos consciência e fazermos a nossa parte. Você já tomou consciência de um estudo muito importante realizado nos Estados Unidos. Você já sabe que a partícula fica no ar 3 horas. Você já sabe de quantas partículas você precisa para se contaminar. Você precisa de 1000, né, partículas. Você sabe que um espirro dá milhões de partículas. Uma tosse. Então você já está capacitado, já está com o conhecimento suficiente. A palavra diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Então você já tem o conhecimento. Então você não pode se perder no meio dessa pandemia. Você agora pode ser um canal para outras pessoas, orientar fulano. Vamos conversar mais distante e mais rápido. Vamos trocar ideia mais rápido. Fulano, vamos suspender aquele aniversário que nós programamos? Apesar que só íamos nós da família, mas a nossa família é grande. Um aniversário reúne 25 pessoas. Vamos suspender esse aniversário? Vamos fazer no outro tempo, ano que vem? Vamos fazer via online? Ou seja, é hora de tomarmos consciência para barrar, para impedir que o vírus continue propagando e chegue no nosso lar e traga, né, desconforto para a família, preocupação. Ah, mas a doença já tem tratamento? Sim, mas tem pessoas que acabam sucumbindo. Tá? Às vezes a pessoa tem uma comorbidade que nem tinha conhecimento. Vai descobrir que tem agora. E são várias as patologias que servem de base para a doença progredir rapidamente. Então, às vezes a pessoa tem uma patologia que ela convive muito bem com ela, mas que na hora que o vírus entrar, a coisa vai tomar outro rumo. Vai tomar um rumo indesejável. Por isso que de vez em quando tem uma surpresa. Ah, morreu uma pessoa e essa pessoa era jovem e morreu. Mas quando vai fazer um estudo mais detalhado, aquela pessoa convivia muito bem com determinada patologia que permitia essa pessoa trabalhar, permitia essa pessoa se deslocar para um lado para o outro, tal, uma vida feliz. Mas no dia que o vírus entrou no organismo, aquilo ali foi uma base para que essa pessoa viesse a ter uma doença grave, ficar vários dias doente, ir para UTI e depois acabar, às vezes, até falecendo. Então, essa história de festa, vamos abolir festas, vamos abolir
encontros desnecessários, né? Reuniões desnecessárias. A maioria das reuniões procure fazer via ferramentas de reunião, né? Ah, mas eu preciso fazer uma reunião na minha empresa. Faz a reunião via ferramenta de reunião. Entra lá no Google e procure que você vai achar lá várias. Então você vai encontrar e passa para o seu. Outro dia mesmo eu fiz reunião dessa forma com o pessoal lá da nossa igreja. Outro dia eu participei de uma reunião de um congresso internacional de medicina. Tive aula com um professor na Espanha, 2 professores na Espanha, um professor em Brasília, um professor em São Paulo, outro professor em Ribeirão Preto. Cada um deu aula de um lugar e eu assistindo às aulas aqui na cidade de Caratinga. Ou seja, tive a oportunidade de participar de um congresso internacional sem sair de casa. E coisas de alto nível, ou seja, você consegue fazer uma reunião de alto nível sem sair de casa hoje. Isso é o quê? Econômico, é prático. Aliás, é uma ferramenta que eu penso que vai ficar agora no nosso meio, vai ser essa. Porque muitas... Você imagina, eu participei de um congresso ano passado, pessoalmente, tinha 300 pessoas, um congresso internacional. 300 pessoas em São Paulo. 323 para ser mais preciso. Agora eu participei desse via redes sociais. Sabe quantas pessoas tinha no congresso? 969 participando do mesmo congresso. Olha que diferença de público, 3 vezes mais. E quanto foi o custo? O custo foi 0. E essa foi uma experiência que eles tiveram. Lógico que daqui a pouco eles vão começar a cobrar para fazer esse tipo de congresso. Mas quantas vezes mais barato vai ficar? Não precisa alugar salão, não precisa deslocar da sua cidade, pegar avião, ir para hotel, etc. Né? Então, a gente aproveitou, acabou falando dessa ferramenta para estimular as pessoas a se reunirem, nesse momento, pelo menos, via rede social. Tá? Então, nós já estamos praticamente terminando a nossa live, deixando para vocês informações que podem salvar a sua vida. Eu creio que você que participou dessa live, que adquiriu esse conhecimento, você pode agora multiplicar esse conhecimento, tá? E você pode ser um agente na sua família, na sua comunidade, para evitar as aglomerações, para realmente seguir à risca as orientações das autoridades sanitárias, que estão orientando, quando você for fazer uma reunião na sua igreja ou no seu bairro que for necessário, o máximo tem que ser de 30 pessoas, a reunião tem que ser rapidíssima, tem que estar todo mundo de máscara, a distância de preferência superior a 2 metros. Olha só, e ninguém ficar cumprimentando ninguém ficar abraçando ninguém, é entrar, falou e saiu o mais rápido possível. Se você seguir esses critérios, mesmo em meio à pandemia, você vai sair lá na frente, se Deus quiser, como um vencedor. Ou seja, a pandemia passou, mas ela não te pegou. Mas por que ela não te pegou? Porque você também fez a sua parte. Não estou dizendo que quem pegou não teve cuidado, né? Mas eu estou querendo dizer que nós agora temos que ter os cuidados que nós prescrevemos aqui neste momento, nesse tempo que nós passamos aqui juntos, né? Já tem cerca de 40 minutos que nós estamos falando e é o tempo normalmente de uma aula ideal, né? A aula ideal ela tem que ser no máximo 50 minutos. Quando passa disso aí, as pessoas já começam a ficar um pouco fatigadas, já começam a ficar cansadas, por isso que as aulas normalmente são de 40, no máximo 50 minutos. Não é à toa, não, porque já está provado cientificamente que é o tempo que a pessoa aguenta ficar prestando atenção e absorvendo o que está sendo ensinado. Então, eu espero que com essa live eu possa ter contribuído para a sua saúde, eu possa ter contribuído aqui na nossa cidade de Caratinga e nas demais cidades onde tem alguém nos vendo, para evitar, para se proteger do coronavírus. Além desses hábitos comuns de lavar as mãos, de usar o álcool em gel, de usar uma boa máscara, você também aprendeu a evitar outras
coisas, né? E a tomar conhecimento. Porque quando a pessoa tem conhecimento, a pessoa sabe por que que está se protegendo, por que que ela está evitando. Você agora já sabe que você prefere subir uma escada que subir de elevador. Você já sabe que você só vai usar um banheiro público se for estritamente necessário. Se não for, você não vai usar. Ou seja, são informações simples, mas que podem salvar a sua vida, salvar a vida de um familiar seu. Esta live, ela vai ficar gravada no canal do YouTube da igreja, tá? Da Igreja El Shaddai Sede. Você pode entrar lá no YouTube, Igreja El Shaddai Sede. Essa live vai ficar gravada lá. Se você desejar assistir de novo ou desejar replicar, passar para alguém, você terá plena liberdade de passar o link para frente para que outras pessoas tomem conhecimento. Agradeço a sua rica atenção, tá? Deus abençoe a sua vida e muito obrigado.